Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Não vos esqueçais de partilhar com outros grupos e movimentos. Não vos esqueçais de inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Hoje celebramos aqui entre nós a festa de Nossa Senhora da Conceição da Mochima, a Mamã do Coração. E para a Igreja Universal celebramos a memória obrigatória de Santa Teresa de Calcutá, a Santa da Caridade. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me direis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvi-me dizeres que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Jerusalém, em Israel, muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-te ao cimo da colina, sobre o qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu seu caminho. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, são palavras de Jesus. Nenhum profeta é bem recebido, é bem acolhido na sua terra. E Jesus exemplifica os casos do profeta Elias e do profeta Eliseu. Na verdade, o seu caso próprio também. Jesus não foi igualmente bem recebido, como acabamos de ouvir neste Evangelho segundo São Lucas. Aqueles que muitos deviam abrir-se à palavra, abrir-se a Jesus, são os mesmos que mais se fecharam à palavra
e não se abriram a Jesus, porque ficaram presos aos laços parentais familiares de Jesus. Não é ele o filho de José? É como dizeres que nós o conhecemos. Ele cresceu aqui entre nós, no meio de nós. Irmãos e irmãs, situação complexa, situação difícil, mas é esta realidade que muitas vezes nós vivemos e enfrentamos. Conosco não tem sido diferente. Muitas vezes nós também encontramos dificuldades de evangelizar em casa, no seio dos nossos amigos, porque também os nossos ficam presos aos laços familiares. Por exemplo, quando um pai fala de Deus, e fala bem de Deus, a esposa e os filhos podem dizer, a esposa vai dizer que esse é o meu esposo, e os filhos vão dizer que este é o nosso pai. É como dizer que nós conhecemos, tu estás sempre aqui conosco. E muitas vezes bate na verdade alguma tristeza e começamos a pensar, por quê? Por quê? Por quê? Não nos martirizemos. Com Jesus aconteceu a mesmíssima coisa. É porque não separamos a nossa relação familiar de quem anunciamos e da palavra que pregamos. Nós escutamos também relatos muito bons de fora, grandes testemunhos, louvamos o Senhor. Mas gostaríamos de escutar este mesmo testemunho também dentro, também no seio dos nossos. Então bate uma tristeza que não é motivo para pararmos, para desistirmos, porque o Evangelho de hoje é a prova exatamente de que isto vai acontecer, vai continuar a acontecer. Irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor, hoje, vamos pedir ao Senhor para mandar um profeta à nossa casa, à nossa família, no nosso bairro, no meio dos nossos. Porque não significa que nós estejamos a desistir dos nossos. E nem é um alerta a desistir. Não. Jesus não desistiu. Dou a própria vida na cruz por aqueles que o queriam precipitar dali abaixo, do cimo abaixo. Jesus não desistiu. Não desista também dos seus. Mas reconheceres, perceberes e aceitares que a nossa palavra não está a dar os frutos que devia, não é perdição, não é fracasso. É dizer ao Senhor que eu preciso que o Senhor envie alguém diferente de mim aqui no meu seio, no seio dos meus. E Deus com certeza enviará. Porque nem tudo tem sido errado, nem todos os frutos têm sido diferente do que nós esperamos. Também encontramos conversões no seio dos nossos, se calhar não à medida de quanto nós gostaríamos. Por isso vamos pedir ao Senhor para mandar profetas à nossa casa, à nossa família. E repito, não é meu irmão, minha irmã, de maneira nenhuma sinal de fracasso. Que Deus nos ajude a acolher, que Deus nos ajude a continuarmos, que Deus nos ajude a levar a palavra até aos meios em que se precisam dela. Hoje celebramos a festa da nossa querida Mamã Mushima, a Mamã do Coração. Celebramos a memória de Santa Teresa de Calcutá, padroeira da caridade. Vamos pedir a intercessão da Mãe, vamos pedir a intercessão dela, para que nos ajude, sempre como tem feito, a chegarmos ao coração de seu Filho, como chegamos ao coração dela. Oremos. Deus, nosso Pai, ajudai-nos a reconhecer-vos sempre, no amor, na amizade, na fraternidade. Dai-nos força para não desistirmos de ninguém, para não desistirmos daqueles que nos são muito próximos. E dai-nos mais força ainda
de levarmos sempre aos nossos irmãos e irmãs. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma santa jornada e fique com Deus.